Você aprendeu que foi o tráfico atlântico que começou a escravizar os negros da África e a estimular as guerras entre as nações africanas. Mas durante 900 anos, os árabes foram os únicos a praticarem esse comércio na África, deportando quase 10 milhões de africanos antes de os europeus entrarem em cena. Não é por acaso que a escravidão na África já era comum quando os europeus chegaram. Foram os traficantes muçulmanos que levaram a concepção de escravidão para a África Negra. Os escravos foram essenciais para formar os exércitos árabes muçulmanos durante sua expansão sobre o Egito e boa parte do Maghreb, entre os séculos 7 e 10. Apesar de ter uma duração bem maior que o tráfico atlântico e ter capturado muito mais cativos do que os europeus, o comércio de escravos transsaariano organizado pelos árabes permanece desconhecido, parece até ignorado de propósito e é considerado um tabu. O tráfico atlântico ocorreu entre os séculos XV e XIX, cerca de 400 anos. O tráfico árabe durou 13 séculos, dos séculos 7 ao 20. O site Slave Voyages estima que o tráfico atlântico tenha levado mais de 12 milhões de africanos para as Américas. De acordo com o trabalho de alguns historiadores, o comércio árabe de escravos afetou mais de 17 milhões de pessoas. Os árabes levaram o costume das razias para a África subsaariana. As razias eram ataques relâmpagos sobre aldeias. As casas eram incendiadas e quando os moradores saíam assustados, os homens eram mortos e as mulheres e crianças aprisionadas. Cruzavam o Saara para servirem como escravos no Maghreb. As razias árabes se tornaram tão comuns que os reis decidiram negociar com os árabes. Eles próprios atacariam as aldeias inimigas para adquirir escravos e vendê-los aos árabes. Assim não seriam mais atacados. Os sudaneses passaram a empreender razias contra os vizinhos mais débeis e a oferecê-los como escravos aos antigos agressores. Esse comércio com os árabes levou alguns reinos a prosperarem no período medieval. Os reinos de Gana e Mali, por exemplo, dominaram povos inimigos inserindo na guerra os cavalos árabes. Cada cavalo custava 15 escravos, o que levou ao aumento das razias em várias regiões da África Ocidental. Isso não diminui em nada os crimes dos europeus do tráfico atlântico, mas deixar de lado uma parte tão cruel da história apenas porque os agressores não eram imperialistas europeus, no mínimo demonstra que a preocupação desses historiadores não é com o sofrimento dos negros africanos.